Ela sempre soube que o mundo não era gentil com aqueles que se desviavam do padrão imposto. Desde a infância, as olhadas e os comentários maldosos a seguiram como sombras, transformando cada dia em um desafio constante. Clara, uma mulher, de corpo robusto e alma vibrante, aprendeu a lidar com o preconceito desde muito cedo. Na escola, as brincadeiras cruéis dos colegas a faziam sentir-se diferente, como se seu corpo fosse uma barreira entre ela e as outras crianças. A desumanização que enfrentava diariamente moldou sua personalidade, forjando uma resiliência que poucos poderiam compreender. A vida de Clara não era marcada apenas pela luta contra o preconceito relacionado ao seu corpo. Ela também carregava o peso de uma condição social desfavorável. Crescendo em um bairro onde as oportunidades eram escassas e o julgamento dos outros era comum, ela aprendeu a se defender das críticas com um sorriso forçado e uma determinação silenciosa. Cada insulto era um lembrete de que o mundo poderia ser implacável, mas também uma motivação para buscar algo maior. Conforme Clara avançava para a vida adulta, a resistência se tornou sua aliada. Ela se formou em direito, não apenas por desejo de ascensão profissional, mas também como forma de equipar-se para lutar contra as injustiças que presenciava. Durante seus anos na faculdade, encontrou amigos que a apoiaram e a ajudaram a perceber que não estava sozinha nessa batalha. Esses laços foram fundamentais para que ela pudesse enfrentar os desafios vindouros com coragem. No entanto, a vida reservava a Clara um teste ainda mais severo. No auge de sua carreira, quando tudo parecia estar finalmente se encaixando, um processo judicial delicado surgiria como uma tempestade inesperada. O tribunal, um espaço que deveria simbolizar justiça e igualdade, logo se tornaria um palco onde suas maiores inseguranças seriam expostas ao mundo. A pressão aumentava e os ecos do preconceito se tornavam mais altos à medida que o julgamento se aproximava. Assim começava uma nova fase na trajetória de Clara. Uma luta não apenas por seus direitos, mas por sua dignidade e autoaceitação em um cenário que estava longe de ser acolhedor. O tribunal estava repleto de olhares curiosos e murmúrios, sutis, um ambiente que deveria simbolizar justiça, mas que rapidamente se tornava um verdadeiro campo de batalha para Clara. Assim que entrou na sala, seu coração pulsava em um ritmo frenético. A ansiedade a envolvia como uma nuvem densa, lembrando-a de cada insulto que já havia enfrentado ao longo da vida. O juiz, um homem de meia idade com um semblante severo, não tardou a mostrar sua verdadeira natureza. Assim que começou a audiência, seus comentários depreciativos sobre o corpo de Clara ecoaram pela sala, como se fossem balas disparadas contra sua autoestima. A tensão no ar era palpável. Clara sentia-se como uma presa encurralada, enquanto o juiz e os advogados do outro lado da sala faziam dela o alvo de piadas e estigmas. Cada palavra cortante parecia desnudá-la ainda mais diante daquelas pessoas, fazendo-a reviver memórias de tempos escolares onde o bullying era uma constante. O tribunal, que deveria ser um espaço de justiça e dignidade, transformou-se em um palco de humilhação pública. Clara tentava se manter firme, mas a cada nova investida verbal do juiz, sua força se esvaía. O clímax da humilhação chegou quando, em um momento de descontrole e desprezo absoluto, o juiz proferiu uma frase que ecoaria em sua mente por muito tempo. Talvez você devesse considerar uma dieta antes de vir aqui exigir respeito. As risadas dos presentes a atingiram como um golpe físico. O sentimento de vergonha tomou conta dela e, sem saber como reagir, Clara foi tomada por uma onda de lágrimas. O mundo ao seu redor se desfez. Tudo o que restou foi a sensação aguda de inadequação. Foi nesse momento que ela foi expulsa do tribunal, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Sozinha no corredor frio do tribunal, Clara sentiu o peso do desprezo e da desumanização se acumularem sobre seus ombros. As críticas externas eram acompanhadas por vozes internas que a atacavam com pensamentos cruéis. Você não é suficiente. Nunca será aceita. No entanto, naquele instante sombrio, algo começou a mudar dentro dela. A dor extrema da humilhação plantou uma semente de reflexão profunda,
sobre sua identidade e seu valor intrínseco. Clara percebeu que aquele episódio não poderia definir quem ela era. Ao retornar para casa, ainda abalada, decidiu que precisava transformar aquela experiência em algo poderoso. Em vez de permitir que os insultos moldassem seu futuro, Clara começou a buscar formas de autoconhecimento e empoderamento. Ela mergulhou em livros sobre aceitação corporal e histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram desafios semelhantes. Encontrou grupos online onde as pessoas discutiam abertamente suas lutas contra o preconceito e a discriminação. Esses novos círculos sociais proporcionaram a ela o suporte necessário para reconstruir sua autoestima. A cada dia que passava, Clara se tornava mais forte. Ela aprendia a ver seu corpo não como um estigma, mas como uma parte importante da sua identidade única. Suas experiências dolorosas começaram a ser vistas sob outra luz. A resiliência que cultivara ao longo dos anos agora florescia em coragem e determinação. Em meio ao processo de autodescoberta, ela percebeu que tinha o poder não apenas para mudar sua própria narrativa, mas também para ajudar outros que enfrentavam preconceitos semelhantes. Assim surgiu em Clara uma nova missão: transformar sua dor em motivação para lutar por justiça e inclusão. Ela começou a se envolver ativamente em campanhas contra a discriminação e a favor da aceitação da diversidade corporal. Com cada passo dado nessa nova jornada, Clara se tornava uma defensora fervorosa dos direitos das pessoas marginalizadas. Seu desejo era claro: usar sua voz para ecoar as histórias daqueles que não podiam falar ou que haviam perdido a esperança. À medida que se tornava mais ativa nessa luta social, Clara percebeu que estava não apenas mudando a percepção alheia sobre si mesma, mas também contribuindo para um movimento maior que buscava desconstruir estigmas arraigados na sociedade. A transformação dela era palpável. Ela não era mais apenas uma mulher gorda enfrentando preconceitos. Agora era uma mulher forte e determinada, pronta para reivindicar seu espaço no mundo. Esse renascimento emocional e social culminou em um novo sentido de propósito para Clara: lutar por todos aqueles que ainda eram silenciados pelo medo do julgamento alheio. A jornada estava longe de ser fácil. Desafios ainda apareceriam à frente, porém, com cada passo firme e decidido na direção da aceitação e do respeito à diversidade, Clara estava prestes a reescrever sua própria história e inspirar muitos outros a fazerem o mesmo. A luta de Clara por aceitação e justiça começou a ganhar visibilidade. Sua voz, antes silenciada pela vergonha, agora ecoava em palcos e eventos onde a diversidade corporal era celebrada. Participava de painéis, palestras e rodas de conversa, compartilhando sua história e inspirando outras pessoas a abraçarem suas próprias identidades. Sua trajetória, marcada por dor e resiliência, tornou-se um farol de esperança para aqueles que também enfrentavam o peso do preconceito. Com o tempo, Clara se tornou uma referência no ativismo pela aceitação da diversidade. Fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a combater a discriminação e promover a inclusão de pessoas com corpos não conformes. A cada campanha realizada, a cada história contada, ela sentia que estava não apenas transformando sua própria vida, mas contribuindo para uma mudança cultural significativa. As redes sociais se tornaram um espaço de acolhimento e apoio, onde pessoas de diferentes origens se uniam para compartilhar experiências e lutar contra estigmas. O tribunal, que antes fora um lugar de humilhação, tornou-se um símbolo de sua superação. Clara decidiu processar o juiz por abuso de poder e discriminação, buscando não apenas justiça pessoal, mas também uma mudança no sistema judicial. Sua coragem em enfrentar essa batalha legal ressoou em muitos. Ela se tornou um ícone de luta pelos direitos humanos, mostrando que é possível transformar dor em força. Durante esse processo, Clara nunca se esqueceu da importância do apoio mútuo. Ela criou espaços seguros para que outros pudessem compartilhar suas histórias, promovendo encontros regulares onde as pessoas podiam expressar suas vivências sem medo de julgamentos. Com isso, construiu uma comunidade vibrante e acolhedora.
onde todos eram valorizados independentemente de suas aparências. Anos depois daquele dia fatídico no tribunal, Clara olhou para trás com gratidão pelas lições que aprendeu. O caminho foi longo e repleto de desafios, mas cada um deles moldou a mulher forte que ela se tornara. O amor próprio que cultivou irradiava para fora e influenciava aqueles ao seu redor. Não apenas ela estava reescrevendo sua história, mas ajudava outros a fazerem o mesmo. Com um sorriso confiante no rosto, Clara percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Novas lutas surgiriam à medida que continuasse a defender os direitos dos marginalizados. Contudo, agora ela sabia que tinha a força necessária para enfrentar qualquer desafio. A resiliência que havia forjado ao longo dos anos era seu maior trunfo. Clara tornou-se um símbolo de transformação em sua comunidade e além dela. Através de sua determinação em lutar por dignidade e respeito, ela inspirou uma nova geração a desafiar padrões e preconceitos enraizados. E assim, cada passo dado na busca pela aceitação se transformou não apenas em uma vitória pessoal, mas também em um movimento coletivo por justiça social. A história de Clara é um testemunho poderoso da capacidade humana de renascer e brilhar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Clara sempre acreditou que sua trajetória tinha um propósito maior. Após o tumulto no tribunal e o renascimento, que se seguiu, ela se viu em um momento de reflexão profunda. A dor e a humilhação que havia enfrentado não eram apenas experiências pessoais, elas representavam a luta de milhares de pessoas que, assim como ela, eram marginalizadas por suas aparências ou condições sociais. Clara decidiu que precisava ir além de sua própria jornada de autodescoberta e empoderamento. Era hora de criar um movimento que promovesse mudanças duradouras. Com essa visão em mente, Clara começou a trabalhar em um projeto ambicioso, um festival anual dedicado à celebração da diversidade corporal e à promoção da aceitação. O evento reuniria pessoas de todas as idades e tamanhos, criando um espaço seguro, onde poderiam compartilhar suas histórias, aprender uns com os outros e celebrar suas identidades. Clara sonhava em transformar o festival em um símbolo de resistência contra o preconceito e uma plataforma para vozes frequentemente silenciadas. A organização do festival não foi uma tarefa fácil. Clara enfrentou desafios financeiros, logísticos e emocionais. No entanto, sua determinação era inabalável. Reuniu uma equipe de voluntários apaixonados, todos movidos pelo desejo de fazer a diferença. Eles trabalharam incansavelmente para garantir que o evento fosse acessível a todos, desde a logística até os palestrantes convidados. Clara buscou parcerias com outras organizações que lutavam por causas semelhantes, unindo forças para maximizar o impacto do festival. Conforme o dia do evento se aproximava, Clara sentiu uma mistura de ansiedade e entusiasmo. O local escolhido para o festival era um grande parque na cidade, repleto de árvores frondosas e espaços abertos, ideal para acolher atividades ao ar livre. Com o apoio da comunidade local, conseguiram patrocínios que garantiram a infraestrutura necessária para realizar workshops, palestras e apresentações artísticas. No dia do festival, Clara chegou cedo ao local. Ao observar os preparativos finais sendo feitos, seu coração pulsava com emoção. Ao longo da manhã, famílias começaram a chegar, trazendo crianças pequenas e jovens adultos ansiosos por se envolver nas atividades programadas. O ambiente estava vibrante. Risos e conversas animadas preenchiam o ar, enquanto as pessoas exploravam as barracas informativas sobre saúde mental, aceitação corporal e direitos humanos. O ponto alto do dia foi uma mesa redonda com convidados especiais, ativistas, nutricionistas, psicólogos e pessoas que compartilhavam suas histórias de superação. Clara subiu ao palco para abrir o evento com um discurso inspirador. Ela falou sobre sua jornada pessoal e como as dificuldades moldaram sua identidade. Com lágrimas nos olhos, expressou seu desejo de criar um mundo onde todos pudessem se sentir seguros em seus próprios corpos. Estamos aqui hoje, disse Clara ao microfone. Não apenas para celebrar quem somos, mas para afirmar que nossas histórias importam.
Cada um de nós tem o direito de ser respeitado e amado exatamente como é. Sua fala ressoou profundamente entre os presentes que aplaudiram calorosamente. Durante o festival, Clara teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas com histórias semelhantes à sua. Uma jovem chamada Ana se aproximou dela e compartilhou como havia lutado contra transtornos alimentares devido à pressão social para se encaixar em padrões irreais de beleza. O relato emocionado da jovem tocou Clara profundamente. Ela sabia que cada palavra proferida carregava a dor acumulada de anos de julgamento. Ana acabou se tornando uma das principais colaboradoras da organização criada por Clara após o festival. Juntas, elas começaram a desenvolver programas voltados para jovens que enfrentavam problemas relacionados à imagem corporal e autoestima. Os encontros semanais eram uma combinação de apoio emocional e atividades criativas que incentivavam a autoexpressão através da arte. À medida que o movimento crescia, Clara percebeu que precisava expandir sua visão além do festival anual e dos programas locais. Com isso em mente, começou a planejar uma campanha nacional pela aceitação da diversidade corporal. A ideia era criar um movimento unificado em todo o país que pudesse angariar mais apoio às questões relacionadas ao preconceito e promover mudanças nas políticas públicas. Campanha envolvia a produção de vídeos impactantes com depoimentos de pessoas reais, contando suas histórias sobre discriminação e superação. Clara queria mostrar ao mundo que cada corpo tem seu valor intrínseco e merece respeito independentemente do tamanho ou forma. As redes sociais foram fundamentais na divulgação da campanha. Hashtags como Meu Corpo, Minha História começaram a ganhar força rapidamente. O retorno foi avassalador. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar suas experiências usando a hashtag proposta por Clara. O movimento se espalhou como fogo em palha seca. Artistas começaram a apoiar a causa através da criação de obras inspiradas nas histórias, compartilhadas online, enquanto influenciadores usavam suas plataformas para amplificar as vozes dos marginalizados. O impacto da campanha não ficou restrito apenas às redes sociais. Várias escolas começaram a implementar programas educacionais voltados à aceitação da diversidade corporal em seus currículos. Professores foram treinados para abordar questões relacionadas ao bullying e preconceito nas salas de aula, criando espaços mais inclusivos para todos os alunos. Com cada conquista alcançada pelo movimento, Clara sentia-se mais motivada do que nunca a seguir adiante. Ela organizou conferências nacionais onde especialistas discutiam temas como saúde mental relacionada à imagem corporal e estratégias para combater estigmas sociais enraizados na cultura popular. No entanto, nem tudo foi fácil nessa trajetória transformadora. Clara ainda enfrentava oposição de grupos conservadores que negavam a importância da aceitação da diversidade corporal. Cartazes ofensivos foram colocados em algumas das conferências organizadas por ela. Críticas maldosas surgiram nas redes sociais tentando deslegitimar seu trabalho. Esses momentos difíceis testaram sua resiliência mais do que qualquer outro desafio anterior na vida dela. Às vezes sentia-se desanimada diante das constantes batalhas travadas tanto dentro quanto fora da esfera pública. Mas sempre encontrava força nas histórias das pessoas cujas vidas estavam sendo mudadas pelo trabalho dela. Certa vez, durante uma reunião com sua equipe sobre planejamento estratégico futuro, Clara disse: "É normal sentir medo diante da adversidade. No entanto, é nossa responsabilidade usar esse medo como combustível para continuar lutando." Esse espírito inabalável tornou-se um mantra entre aqueles envolvidos no movimento. Conforme os anos avançavam e o movimento ganhava força cada vez maior na sociedade brasileira, Clara recebeu diversos prêmios reconhecendo seu trabalho pioneiro na luta pelos direitos das pessoas marginalizadas devido à aparência física ou condição social. Ela foi convidada para falar em conferências internacionais sobre inclusão e diversidade, uma oportunidade única que levou sua mensagem ainda mais longe. Porém, mesmo diante desse sucesso crescente, Clara nunca esqueceu suas raízes nem as dificuldades vividas no passado.
Ela sempre fazia questão de lembrar aos novos membros do movimento sobre a importância da empatia. Era essencial não apenas lutar pela própria causa, mas também ouvir as experiências dos outros. Clara tornou-se uma mentora para muitos jovens ativistas apaixonados por justiça social. Seu papel evoluiu para ser uma guia não apenas na luta pela aceitação corporal, mas também na defesa dos direitos humanos como um todo. Ao longo dessa jornada rica em aprendizado e crescimento pessoal, marcada por dores profundas mas também por vitórias significativas, ela percebeu algo fundamental. Transformação social começa quando decidimos nos unir em prol do bem comum. A história dela continua a ser contada através das vozes daqueles que foram inspirados pelo trabalho incansável de alguém determinado a mudar não apenas sua vida, mas também as vidas daqueles ao seu redor, provando assim que cada passo, dado rumo à aceitação, pode gerar ondas poderosas capazes de moldar sociedades inteiras rumo à compaixão e respeito mútuo. A trajetória de Clara não parou com o sucesso do festival e da campanha nacional. A cada passo ela se deparava com novos desafios que exigiam criatividade e resiliência. A luta por justiça social e aceitação da diversidade corporal também a levou a explorar outras esferas de atuação, como a educação e a saúde mental, reconhecendo que esses eram pilares fundamentais para criar uma sociedade mais inclusiva. Após perceber a importância de educar as novas gerações sobre aceitação e respeito, Clara decidiu criar um programa educacional voltado para escolas. Ela desenvolveu materiais didáticos que abordavam temas como autoestima, bullying e empatia. A proposta era que professores e alunos pudessem discutir abertamente essas questões em sala de aula, promovendo um ambiente seguro onde todos pudessem se expressar sem medo de julgamento. Clara organizou workshops em várias escolas, onde falava diretamente com os alunos sobre sua experiência pessoal. Usando uma abordagem interativa, ela incentivava os jovens a compartilharem suas histórias e sentimentos. Esse método revelou-se eficaz. Muitos estudantes se sentiram à vontade para abrir seus corações, revelando traumas e inseguranças que antes guardavam em silêncio. As oficinas tornaram-se um espaço de cura para muitos, permitindo que os jovens se apoiassem mutuamente. Um episódio marcante ocorreu durante uma visita a uma escola em um bairro menos favorecido. Clara conheceu Lucas, um menino de 12 anos que havia sofrido bullying por causa do seu peso. Ele estava tão angustiado que mal conseguia olhar nos olhos dela enquanto falava sobre suas experiências dolorosas. Clara sentiu uma conexão imediata com ele. Era como se visse seu eu mais jovem, refletido naquelas palavras tristes. Decidida a ajudar Lucas, Clara o convidou para participar de um programa de mentoria que acabara de lançar. Nesse projeto, jovens como ele teriam a oportunidade de se reunir regularmente para discutir suas lutas e aprender habilidades práticas para lidar com o preconceito. Lucas aceitou o convite hesitante, mas logo encontrou conforto na companhia de outros jovens que enfrentavam desafios semelhantes. O programa cresceu rapidamente e logo atraiu a atenção da mídia local. Clara começou a receber convites para falar em eventos comunitários e conferências educacionais sobre a importância da inclusão nas escolas. Seu trabalho estava mudando vidas, não apenas de jovens como Lucas, mas também dos educadores que agora viam a necessidade urgente de abordar o bullying e a discriminação em suas aulas. Com o passar do tempo, Clara percebeu que precisava ir além das paredes das escolas e alcançar as instituições responsáveis pela formulação de políticas públicas. Em reuniões com representantes do governo local, ela apresentou propostas concretas para implementar programas de aceitação da diversidade nas escolas públicas em todo o país. Sua determinação em criar mudanças significativas despertou interesse em alguns legisladores, levando à criação de projetos de lei focados na promoção da diversidade corporal e na prevenção do bullying. Entretanto, essa nova fase trouxe à tona desafios inesperados. Alguns grupos conservadores começaram a protestar contra as iniciativas de Clara, alegando que seus programas eram uma tentativa de normalizar estilos de vida considerados fora dos padrões tradicionais. Esses ataques foram dolorosos para
Clara, mas ela se manteve firme em sua convicção de que todos merecem respeito e dignidade. A resposta dela foi organizar uma campanha pacífica chamada Corpos Livres, onde pessoas se reuniriam em praças públicas vestindo camisetas com mensagens positivas sobre a aceitação da diversidade. O objetivo era promover um diálogo construtivo sobre corpo e autoimagem, desafiando os estigmas impostos pela sociedade. O evento atraiu a atenção da mídia nacional e internacional, resultando em uma cobertura significativa que ajudou a espalhar ainda mais sua mensagem. Durante um desses eventos, Clara conheceu Ana Paula, uma influenciadora digital que usava suas redes sociais para promover a positividade corporal. Ana Paula ficou tão impressionada com o trabalho de Clara que decidiu unir forças com ela para alcançar um público ainda maior. Juntas, elas criaram uma série de vídeos informativos que abordavam temas como autoaceitação e empoderamento feminino, usando suas histórias pessoais como base para inspirar outras mulheres. Esses vídeos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, atraindo milhares de visualizações e engajamentos positivos. O impacto foi imediato. Muitas pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias, usando hashtags relacionadas ao movimento. Essa onda de apoio renovou as energias de Clara e Ana Paula, mostrando-lhes que estavam no caminho certo. Enquanto isso, Lucas continuava participando do programa de mentoria e começou a se destacar entre seus colegas. Com o apoio contínuo de Clara e dos outros mentores, ele ganhou confiança suficiente para compartilhar sua história publicamente durante um evento escolar. Ao fazer isso, ele não apenas libertou-se do peso emocional que carregava há tanto tempo, mas também inspirou outros estudantes a fazerem o mesmo. A jornada pessoal e profissional de Clara estava entrelaçada com as vidas daqueles que tocava ao longo do caminho. Cada novo desafio trazia consigo oportunidades inesperadas para crescimento coletivo e mudança social significativa. Em meio ao sucesso crescente do movimento Corpos Livres, Clara começou a receber convites internacionais para palestrar sobre sua experiência no ativismo pela aceitação da diversidade corporal. Em uma dessas conferências na Europa, teve a oportunidade única de conhecer outras ativistas inspiradoras que estavam lutando por causas semelhantes em seus países. Foi nesse encontro global que Clara percebeu a força da união entre diferentes movimentos sociais. As conversas com ativistas estrangeiras enriqueceram sua perspectiva sobre inclusão e diversidade. Ela voltou ao Brasil determinada a aplicar essas novas ideias em seu trabalho local. Com isso em mente, lançou um projeto chamado Rede Global por Aceitação, conectando ativistas brasileiros com organizações internacionais dedicadas à promoção dos direitos humanos. A ideia era criar um intercâmbio cultural, onde ideias poderiam ser trocadas livremente e estratégias compartilhadas para enfrentar desafios comuns enfrentados por comunidades marginalizadas ao redor do mundo. Ao longo dos anos seguintes, o movimento cresceu exponencialmente. Grupos comunitários surgiram nas cidades brasileiras inspirados pela abordagem inovadora adotada por Clara e sua equipe. Eles começaram a organizar eventos locais focados na aceitação da diversidade corporal, enquanto também promoviam questões relacionadas à saúde mental. Clara percebeu que seu papel como líder não era apenas inspirar os outros através da sua história pessoal. Era também fornecer as ferramentas necessárias para capacitar novas vozes dentro desse movimento emergente. À medida que mais pessoas se uniam à luta pela aceitação da diversidade corporal no Brasil, incluindo educadores, artistas e profissionais da saúde, ficou claro que o legado deixado por Clara estava apenas começando. Sua resiliência diante das adversidades moldou não apenas sua própria trajetória, mas também abriu portas para um futuro melhor, onde todos pudessem ser respeitados, independentemente do tamanho ou forma dos seus corpos. O impacto dessa mudança cultural não passou despercebido pelas mídias tradicionais. Jornais começaram a publicar artigos elogiando os esforços coletivos realizados pelos ativistas brasileiros no combate ao preconceito corporal, destacando histórias inspiradoras como a de Lucas
e tantas outras pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo trabalho incansável liderado por Clara. Anos após aquele dia fatídico no tribunal, quando tudo parecia perdido, ela olhava agora para trás com gratidão por cada desafio enfrentado ao longo do caminho. O amor próprio cultivado através das lutas individuais se expandiu além dela mesma. Tornou-se um farol iluminador capaz de guiar muitos outros rumo à autoaceitação. E assim prosseguiu Clara, sempre buscando novas formas de promover justiça social, enquanto continuava empoderando aqueles ao seu redor, provando diariamente que cada passo dado em direção à aceitação pode gerar ondas poderosas capazes não só transformar vidas individuais, mas também moldar sociedades inteiras rumo à compaixão mútua e respeito profundo entre todos os seres humanos. A trajetória de Clara se tornou um símbolo de luta e superação, ilustrando como a resiliência e a determinação podem transformar dor em força e injustiça em ação. Ao criar um movimento que abraça a diversidade e promove a aceitação, ela não apenas reescreveu sua própria história, mas também inspirou milhares de pessoas a se unirem na busca por dignidade e respeito. O legado de Clara transcende seu passado, ecoando nas vozes daqueles que agora se sentem empoderados a lutar por seus direitos e por um mundo mais inclusivo, onde cada corpo é celebrado em sua singularidade. Através de sua coragem, ela provou que a verdadeira mudança começa quando decidimos ser agentes da transformação, desafiando estigmas e construindo uma sociedade mais justa para todos.